Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Trademap. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos, e hoje eu quero trazer para vocês alguns ativos que eu considero que podem ter um papel muito importante na nossa carteira de investimentos, seja na hora de mitigar riscos ou até mesmo na hora de proteger a nossa carteira no momento de crise. E isso eu chamo de investimentos alternativos, ou que pelo menos fogem do comum, né? Que muitos investidores acabam olhando para ações, fundos imobiliários e acabou por aí. Enfim, antes de falar desses ativos, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Trademap, deixarem like de vocês e convido todo mundo já para entrar no nosso canal do Telegram. O link tá aqui na descrição. A gente sempre posta aí as novidades que estão rolando, seja do Trademap ou seja aí de algumas notícias relevantes do mundo afora. Então, para você ficar por dentro de tudo isso, link na descrição, só clicar e entrar no nosso grupo, beleza? Bom, pessoal, eu quero começar falando sobre um ativo que eu considero que ele pode sim servir como proteção para o investidor no momento de crise. Isso porque quando a gente fala da nossa bolsa de valores aqui no Brasil, geralmente no momento de estresse, como que a gente viveu no ano passado, durante o período de pandemia, muitos investidores acabam querendo recolher as facas, ou seja, tiram o dinheiro do mercado e acabam tendo que alocar ele em outro lugar. E esse outro lugar geralmente é um lugar que eles consideram um porto seguro. E aí a gente vai acabar olhando ou para o dólar, que hoje é a moeda mais forte que a gente tem no mundo, ou até mesmo para o ouro. Eu vou falar dos dois hoje, mas eu quero primeiro começar falando sobre o ouro, porque do ano passado para cá nós tivemos algumas mudanças e tivemos novidades na nossa bolsa de valores que possibilitam que todos os investidores consigam alocar um pouquinho de recursos nesses ativos e assim proteger a própria carteira. Então eu quero começar falando sobre o Gold 11. Porém, claro que a gente não se resume somente a ele. O Gold 11, ele é um ETF que foi lançado e ele replica o IAL, que é um ETF lá nos Estados Unidos e tudo mais, e que nada mais é do que um ETF de ouro. Então, para você investir em ouro antigamente, ou você tinha que ir para aqueles contratos, né, o OZ1D, OZ2D, OZ3D, que inclusive eu já fiz vídeo falando sobre eles aqui no canal do Trademap, ou então a gente tinha que escolher algum fundo de investimento que alocasse grana nesses ETFs ou enfim em outros fundos de ouro. E agora a gente consegue com pouquíssima grana, porque como vocês estão vendo aqui na tela, o Gold 11 ele custa menos de R$10, já começar a fazer essa proteção. Então eu considero que esse é um ponto muito positivo e esse pode ser um investimento alternativo para proteger a sua carteira de uma maneira simplificada e muito mais fácil e que custa muito menos do que as outras alternativas. Porque quando a gente falava de fundos de investimento, geralmente o aporte inicial era de R$100 ou R$500. Quando nós falávamos dos contratos de dólar, né, o OZ1D, OZ2D, aí sim a gente estava falando de R$2.000, às vezes 40, 50 mil reais ou até mesmo mais, sendo que esses contratos eles nem eram tão líquidos assim. Então eu considero que se você quer investir aqui na nossa bolsa de valores aqui do Brasil, o Gold 11 ele pode ser uma boa alternativa, e se você já investe diretamente lá fora, aí sim pode fazer sentido você olhar diretamente para o IAL, que aí sim é o ETF de ouro, que inclusive vai acabar tendo essa variação cambial, beleza? Agora um outro ETF que eu acho que vai acabar expondo a gente a outros mercados, e aí a gente começa a falar da dolarização da carteira, que também serve para mitigar riscos, proteger no momento de crise, mas acima de tudo isso, diversificar os nossos ativos. Aí nós podemos falar do já conhecido IVVB11, que ele replica o índice S&P, ou seja, quando você investe nele, você está investindo nas 500 maiores empresas da bolsa americana, mas o aporte inicial ele acaba se tornando aí um pouquinho mais salgadinho do que algumas outras alternativas que a gente já tem, tá? Hoje com R$244 aproximadamente, você já começa a investir e pensar então nessa dolarização de carteira e se expor a ativos como Google, Facebook, Apple e tantas outras grandes empresas americanas que a gente conhece e que você pode investir então através desse único ETF. Agora um outro ETF que acabou surgindo nesses últimos meses e que também replica um índice da bolsa americana é o Nasdaq 11, só que ele replica
o Nasdaq 100, ou seja, quando você investe nele, você está investindo nas 100 maiores empresas da Nasdaq. E quando você se expõe a ele, basicamente vai funcionar de uma forma muito parecida com o IVVB11. Você vai estar dolarizando a sua carteira, porque eles investem diretamente lá fora, e aí você vai estar diversificando já com essa carteira e também tendo essa oscilação cambial. A questão do Nasdaq 11, que cabe ressaltar, né, gente, é que, como vocês podem ver, a composição dele tem aí uma fatia um pouquinho maior na parte de tecnologia, diferente do S&P. Então, consequentemente, a volatilidade que esse ETF sofreu nos últimos anos ou nos últimos meses para cá foi muito maior. Se nós tivéssemos, ou se nós tivermos, né, uma correção um pouco maior dessas empresas de tecnologia, como uma própria Tesla, Microsoft, Facebook, que subiram muito, consequentemente, esse ETF ele pode também ter uma correção um pouco maior. Mas olhando para o longo prazo, nós sabemos que historicamente eles têm sim uma tendência de alta, e como a gente tem visto nessas últimas semanas, eles têm batido recordes de alta quando a gente fala da Bolsa Americana. E uma vantagem do Nasdaq 11 também é que ele tem um valor inicial para você começar a aportar baixinho, porque ele foi lançado ao valor de R$10. Então hoje, com R$10 e alguns centavinhos, porque nós já tivemos algumas oscilações desde o início das negociações, então você consegue com esse valor já começar a dolarizar a sua carteira. E aí, gente, por último, mas não menos importante, mas ainda dentro dessa categoria dos ETFs, mas que possibilitam, claro, que a gente invista em um mercado diferente ou que a gente se expõe a alguns ativos diferentes, eu quero falar dos ETFs de criptomoedas. Pois é, nós tivemos recentemente sendo lançados na nossa Bolsa de Valores o Hash 11 e o QBTC 11. Qual que é a diferença entre eles? O QBTC11, ele tem na composição dele apenas Bitcoin, ou seja, ele vai sofrer, ou enfim, né, vai conseguir se valorizar ou vai oscilar conforme o Bitcoin mexe aí nos mercados também. E quando a gente fala do Hash 11, ele já tem uma composição maior. Então, ele vai ter desde Bitcoin, Ethereum, Cardano e outras moedas na sua composição, o que já deixa você mais diversificado e também pode diminuir, dependendo, claro, da direção, a volatilidade dele. Porque geralmente quando o Bitcoin sobe, tudo sobe. Geralmente quando o Bitcoin cai, tudo cai também. Agora, um ponto que a gente tem notado é que outras criptomoedas que não o Bitcoin, quando a gente está vendo um movimento de alta, muitas vezes, inclusive, elas conseguem subir mais do que o próprio Bitcoin. Então, nesses movimentos de alta, quando você pega talvez um ETF que é diversificado como o Hash 11, ele pode ter algumas vantagens. Um outro ponto interessante é justamente o valor deles, né? Quando a gente fala do QBTC 11, ele tem aí um valor de R$12,76, pelo menos nesse momento que eu tô gravando, e quando a gente fala do Hash 11, ele está sendo negociado aí a aproximadamente R$34, R$35. Então, os valores iniciais para você começar a se expor nesse mundo de criptomoedas também são bem baixinhos, e eu acho que serve sim como uma alternativa para você trazer para sua carteira, se expor a mercados diferentes, trazendo essa diversificação e mitigar um pouco os riscos. É claro que é muito importante, principalmente quando a gente fala de criptomoedas, nós pensarmos em alguns percentuais um pouco mais baixinhos e que não comprometam toda a performance da nossa carteira. Principalmente se você está iniciando nesse mundo, se você ainda está estudando, e aí você tem que ir tateando o mercado aos poucos. É claro que sempre vai existir a possibilidade de você investir diretamente em criptomoedas. Essa foi uma das maneiras que eu acabei optando para a minha carteira, e saiba que, inclusive, através do Trademap, vocês também conseguem acompanhar as criptomoedas, não somente todos esses ETFs que eu trouxe para vocês, mas também as criptomoedas, pelo menos as principais, vocês conseguem encontrar, beleza? Bom, pessoal, basicamente esses são os investimentos alternativos, vamos dizer assim, né, que a gente foge um pouquinho das ações e dos fundos imobiliários, que podem sim fazer parte da nossa carteira, trazer um pouquinho de diversificação, eventualmente proteger a gente de uma crise ou até mesmo mitigar alguns riscos. Me conta se você investe em algum deles, seja na forma dos ETFs que eu trouxe ou diretamente nos ativos que os representam. Escreva aqui nos comentários que eu quero saber, e eu vejo vocês então no próximo vídeo.